Vamos lá, presta atenção na aula aqui, porque essa pós de regularização de imóveis, esse curso de regularização de imóveis é fantástico, né, gente? É fantástico. Todo mundo precisa regularizar o imóvel, ou no âmbito administrativo, ou no âmbito registral. Mais de 80%, 75% dos imóveis no Brasil estão irregulares de alguma forma. Ou no cartório, o sujeito não é dono, não aparece no cartório como dono, na prefeitura, no estado, no município, na Receita Federal. Então é um assunto muito importante. E dentro dessa pós-graduação, desse curso de regularização de imóveis de alto nível, o que eu quero trazer para você? O plano diretor. Nós precisamos conhecer o que é, para que serve, como funciona o famoso chamado plano diretor, tá bom? Então, vem comigo, vamos juntos, vamos estudar, estuda que a vida muda, tá? Quando eu falo de plano diretor, também chamado de plano diretor municipal, é um mecanismo legal, gente, que orienta a ocupação e o desenvolvimento do território urbano das cidades. Esse plano diretor é baseado em interesses coletivos e difusos, tais como a preservação da natureza, da memória, de outros interesses dos seus moradores também. Essa é a função do plano diretor. Muitas perguntas são feitas. Professor Júlio, mas para que serve o plano diretor? O artigo 182 da Constituição Federal de 1998 define que o plano diretor é um instrumento obrigatório para que o município possa executar sua política urbana e garantir que a propriedade urbana tenha sua função social. Então, o plano diretor é tão importante, gente, mas tão importante, que é um mecanismo, sim, previsto dentro da Constituição Federal no artigo 182. O negócio é muito importante. Eu falo que trabalhar com plano diretor não é só a parte administrativa, a parte judicial. Muitas vezes a tese de uma ação declaratória de nulidade, uma obrigação de fazer um uso capião, criar uma conexão com esse artigo. Ou seja, uma afronta à Constituição Federal gera o direito de recorrer, recurso especial, recurso extraordinário, né? No caso da afronta à Constituição Federal, recurso extraordinário, no caso de lei federal, gera a possibilidade da gente fazer, sim, o uso, né, de um recurso especial em virtude da afronta da lei federal. Então, é muito importante. O advogado, o corretor, o leigo, o investidor que não sabe disso, ele acaba sendo prejudicado, porque é necessário para aprovações até de incorporação, construções, reformas, benfeitorias, mas também para poder, de fato, justificar nas ações, tá? Isso é muito importante. Vamos lá. Quem faz, né, o plano diretor? Acho que é outra dúvida muito comum. A população, gente, ela deve participar de todas as fases de elaboração do plano diretor, incluindo os processos de implementação, sim, revisão de controle social, com o executivo, inclusive, né, e o legislativo também. Isso é fato. O plano diretor, ele é, sim, essencial. O plano diretor, eu diria que é uma escola e é constituído por diretrizes, né, para a modernização, adequação e crescimento de fato da cidade. Esse é o grande objetivo, né? Então, esse é o grande poder do plano diretor, né? Então, é importante. Quando nós falamos de plano diretor, gente, é um assunto que merece atenção. A função social da propriedade urbana, ela deve ser exercida por meio do plano diretor municipal, e seus instrumentos, de acordo com a Constituição Federal de 88, o artigo 182 que eu já mencionei, define que o plano diretor é um instrumento obrigatório. Então, tem que ter, todo município tem que ter o plano diretor para executar a política urbana e garantir a propriedade urbana também para que ela tenha função social. O Instituto Jurídico da Função Social da Propriedade, que é um princípio muito importante, nós usamos dentro das ações de uso capião, dentro dos recursos, né? É muito importante esse princípio. Ele já estava previsto na Constituição Federal de 1946, mas ele não foi efetivamente aplicado às questões urbanas. Isso é fato, não foi aplicado. E esse texto, ele procura abordar, né, de fato, quando eu falo de plano diretor, a organização municipal do crescimento da cidade, né, da organização, as diretrizes. Então, por isso tem esse vínculo basilar com a função social da propriedade. Então, é importante a gente falar isso. Quando eu falo de plano diretor, ele tem a função de organização, ele tem a função de criar diretrizes para que a prefeitura possa exigir, embargar uma obra, porque o plano diretor são as regras, né? As regras necessárias. Então, é importante. A população pode participar, sim, em relação ao plano diretor, isso é fato. A participação popular
na elaboração dos planos diretores é obrigatória. Isso acontece, gente, não foi sempre assim não, tá? Isso acontece a partir de 2001, com a lei do Estatuto da Cidade. Então, em 2001, com a lei, já existia o artigo dentro da Constituição Federal. O artigo que trata do plano diretor, que é obrigatório. Em 2001, a lei do Estatuto da Cidade, ela determinou, né, a participação popular na elaboração dos planos diretores. Sensacional isso. Essa determinação, ela visou, na época, visa garantir a gestão democrática da cidadania e a ampliação, né, do direito à cidadania. Então, isso é muito legal. A participação, gente, popular, ela deve estar presente em todas as etapas, né, e ocorrer também de várias formas diversas. A comunidade deve ter a possibilidade de estar presente nos processos de decisões e também de expressar suas opiniões e posicionamentos em relação à organização da cidade, o crescimento da cidade. Então, é importante. O plano diretor, ele tem que ser revisto, né? O guia do plano diretor é sempre rever, atualizar, mudanças vão ocorrer. Por isso é importante a participação também da sociedade. Isso também é disponibilizado pelo governo federal, que descreve, né, os grupos e os agentes sociais que podem participar. E aí indivíduos ou grupos, organizações e movimentos populares sociais, associações comunitárias, federações, sindicatos, ONGs, coletivos no geral, associações de classe, rede de fóruns também. Então, o plano diretor, ele pode ter essa participação. Nós temos aí a disponibilização pelo governo federal, que descreve essas possibilidades. A população, gente, ela deve participar de todas as fases da elaboração do plano diretor, incluindo o processo de implementação, revisão também e controle social também, tá? Inclusive com o executivo e legislativo. Para que isso ocorra na prática, os poderes municipais devem garantir, sim, algumas ações. E aí eu trago para você. Então, presta atenção que isso é muito importante, tá? Para que eu gere, sim, a publicidade, a oportunidade das pessoas participarem, quando eu falo de pessoas jurídicas, pessoas físicas, né? Pessoas físicas, nós temos as organizações e movimentos populares, sociais, associações comunitárias, federações, falei dos sindicatos, ONGs, associações de classe, então temos muitos exemplos aí. Mas como que é feita na prática essa participação? Então, a participação ocorre, é importante falar sobre isso, né? Para que isso ocorra, os poderes municipais devem garantir algumas ações. Então, uma ação que é muito vista, acontece muito, é fazer audiências públicas, né? Inclusive, nós temos audiências públicas, muitas aí, conhecidas, que saíram na mídia, a coisa começou a funcionar. Então, fazer audiências públicas e debates, acho que é um grande instrumento, uma grande ferramenta, é uma forma dos poderes municipais mostrarem essa oportunidade de participação, né? Então, audiência pública e debates é muito comum com os cidadãos que representam os segmentos, né, da comunidade. Então, isso é muito comum. Tornar público também as informações, os documentos produzidos, isso já é uma regra da administração pública, mas isso também é um instrumento. E eu trago também tornar acessível a qualquer interessado as informações e os documentos produzidos também, tá? Tornar acessível a qualquer interessado essas informações, facilitar, inclusive. Cada município, como cada município é encarregado de fazer e desenvolver seu próprio plano diretor, as etapas e o cronograma, né? O caminho das pedras adotados pode variar sim, tá? Além disso, eu quero trazer para você que enquanto algumas cidades iniciam a elaboração de um plano diretor, outras podem estar em processo de revisão, as grandes metrópoles, as cidades maiores, elaborando um novo, né, ou em etapas mais adiantadas, tá? Então isso é importante. Também, gente, independentemente da fase que o plano diretor estiver, a comunidade pode participar sim, mas é importante entender que quando, né, e como participar. Por isso, né, diante desse motivo, é fundamental se manter informado sobre as notícias da cidade. Então, nós vamos descobrir isso tem que gerar publicidade, tem que o próprio portal da prefeitura, do município, isso é previsto em publicações no Diário Oficial de Justiça, então tem que gerar publicidade sobre essas ações da prefeitura e esses movimentos sociais sobre o assunto. Então, importante também. Como que funciona na prática, tá? Quero fazer um guia com você
mostrando essa participação, essa estrutura. Então nós temos aqui, primeiro, a preparação, todo o processo de elaboração do plano diretor deve prever a participação da população, e essa preocupação é constante, ela é iniciada no período de preparação, em que outras coisas estabelecem cronogramas para as ações futuras. Os prazos pensados devem ser estabelecidos de modo a respeitar o tempo para a mobilização popular, isso é fato, né? E eu trago para você também que é nesse período inicial que se forma o núcleo gestor, responsável pela elaboração do plano diretor. Ele também tem o poder deliberativo e pode ser composto também por pessoas da sociedade civil. Além disso, gente, eu trago para você que nessa fase é possível também idealizar etapas futuras, pensando no futuro. E aí isso vai ocorrer, o objetivo é avaliar e fazer consultas sobre determinado assunto com representantes de grupos sociais, isso é muito comum. Quero destacar para você que também que as pessoas, né, devem ter acesso fácil às informações sobre o plano diretor. Os dados sobre o assunto também devem ser publicados e deve existir uma forma pública que comporte, sim, esses documentos, algo que é idealizado e estabelecido na fase de preparação também, tá? Então, ponto importante. Outro ponto que nós não podemos deixar de lado, deixa eu pegar uma aguinha aqui, vamos lá, é a leitura do território, né, gente? Você vai entender. A leitura do território, de fato, é feito um levantamento técnico de problemas e conflitos da cidade. As leituras feitas da cidade são realizadas por profissionais da prefeitura, ou equipes de consultoria, e também por membros da comunidade também. Gente, o objetivo, a finalidade, o escopo é reunir, né, diferentes pontos de vista, diferentes pessoas, associações, é trazer vários pontos de vista, porque ninguém é dono da razão, né? Ninguém é dono da razão. Então, tem que trazer vários pontos de vista para que a coisa possa acontecer. Ponto de vista da cidade, né? A partir de segmentos socioeconômicos, de políticas públicas diversas, claro. Isso é importante. E nessa etapa, a população, os cidadãos, de fato, podem levar seus problemas para serem discutidos nesse debate ou nessa audiência pública, considerados, sim, sistematizados para a execução das próximas fases do plano diretor. A população, gente, pode participar de todas as fases, tá? O Gabriel perguntou aqui, professor Júlio, mas a população pode participar de todas as fases? Pode participar de todas as fases, inclusive revisão do plano diretor. Temos também, dentro desse cenário, desse cronograma, a proposta, né? A proposta de fato. Então, após a consolidação de todos os dados iniciais, é realizada a fase de formalização ou formulação, né, de propostas, e para a resolução dos problemas identificados, a sociedade civil deve participar dessa fase para debater, trazer soluções, estratégias, ideias, né, que serão consolidadas em documentos utilizados para o próximo período do plano diretor. Trago também a possibilidade da sistematização ou organização efetiva, outro nome utilizado também. Nessa fase de organização efetiva ou sistematização, uma fase importante é a fase onde as estratégias e propostas são levantadas do período anterior e são aplicadas, ajustadas ao território, ao espaço, à competência. Nessa fase são feitas verificações a respeito das futuras funções realizadas na cidade e também, gente, isso é importante, hein? São produzidos, sim, conteúdos para a implementação das ações e elas são expostas à consulta pública para avaliação dessas modificações. Atenção aqui, ó, nesse período, nesse momento, nesse fato, nesse ato, também são criadas metas de implementação e as formas, né, de monitoramento, fiscalização que podem ser debatidas e definidas para as futuras prestações de contas e transparência também, tá? Então, outro ponto importante. A importância da participação popular, eu já falei aqui na nossa aula, mas a execução dos planos diretores prevê a participação popular e ela de fato é fundamental para a inclusão das cidades na política e nas decisões a médio e longo prazo a respeito de seus municípios, sim. Então isso é um ponto relevante. Em casos de pouca ou nenhuma participação, há um afastamento da população comum de direito de deliberar e de cidadania também, de ter cidadania, e é possível sim a capacidade de fato de decisão de forma coletiva para que seja reduzida
assim como os acordos estabelecidos no meio social. Isso também é muito comum, importante lembrar também, tá? A comunidade, gente, ela tem um papel que vai além da elaboração. Ela é fundamental, ela é importante, ela é inclusiva. É fundamental levantar as problemáticas, os problemas, né, os transtornos da cidade, do município, e, eventualmente, de forma especial, nas áreas, né, mais vulneráveis, mais frágeis, socialmente falando. Tá? Então, importante também. Então, essa é a forma, é a proposta, né, que se leva em relação ao plano diretor. É dessa forma que é tratado o assunto, né, dentro dessas características. Quero que você lembre que o plano diretor, ele pode ser chamado também de plano diretor estratégico, que é uma lei, inclusive municipal, que orienta o crescimento e desenvolvimento urbano de todo o município. Elaborado com a participação da sociedade, da população, dos moradores daquele município, daquela cidade, e é um pacto social. O que é um pacto? É um combinado, né, que define os instrumentos de planejamento urbano para organizar e reorganizar os espaços da cidade e garantir a melhora da qualidade de vida da população, né? Ao propor caminhos para atingir objetivos, para atingir, né? Buscar compatibilizar as ações do poder público e da iniciativa privada para que o plano diretor, o plano municipal, atenda às necessidades coletivas de toda a população. Trago para você que o plano diretor tem como principal objetivo, principal diretriz, sim, aproximar emprego e moradia também, tá? E isso também é interessante. Então, quando eu falo de plano diretor, nós temos várias leis que interessam, leis diferentes, né? Lei de 16.050, é uma lei importante, de 2014. A lei 17.975. Então, temos várias leis importantes também. Vamos lá, deixa eu mostrar um material para você, as diretrizes do plano diretor, tá? Eu quero que você tenha acesso aqui. Pode liberar aqui o acesso aqui. Pode liberar, Lucas. Vai aparecer um material de apoio aqui para você? Vamos lá. Liberou? Acho que não está aparecendo, hein? Legal, obrigado, Janaína. Ó, então, as diretrizes do plano diretor, está aparecendo para você. Justiça social, 1. 2. Melhoria da qualidade de vida. 3. Uso mais racional dos recursos ambientais. 4. Participação social nas decisões sobre o futuro, né? O futuro da cidade. Aqui aparece como exemplo o da cidade de São Paulo, mas poderia ser a cidade de Porto Alegre, cidade de Santos, cidade de Fortaleza, então o futuro da cidade, tá? Então pronto, agora sim. Olha que legal, né? Então, olha que informação importante. Então, pode voltar, pode voltar. Voltou? Acho que ainda não, voltou? Voltou. Então, olha só como nós temos, de fato, essas diretrizes a serem seguidas, né? Dentro do estudo do plano diretor. Quando fala de plano diretor, pode ser chamado de plano diretor, pode ser chamado de plano diretor municipal. De fato, é um instrumento sim, de planejamento que estabelece regras que orientam e induzem o crescimento da cidade, bem como organizam as atividades urbanas e rurais, considerando sim, dentre outros aspectos, meio ambiente, habitação, transporte também, viu gente? Transporte, infraestrutura urbana, isso é muito importante. Esse instrumento deve ser entendido como elemento definidor dos grandes objetivos do município, da cidade, onde serão iniciadas as premissas, políticas, diretrizes e estratégias de intervenção, tendo como princípio orientador o plano, né? O plano de cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana também, tornando a cidade acessível e justa ao conjunto de seus habitantes também. O plano diretor é também, gente, fundamental para notear, eu falo isso no meu livro Direito Imobiliário de AZ, notear e articular o processo de tomada de decisões relacionadas à priorização de ações a serem implementadas nas diversas áreas pelo poder público municipal. Podemos dizer também que o plano atual diretor, ele foi muito bem elaborado, é chamado novo plano diretor estratégico, né? Nós temos várias cidades, quer ver o exemplo? Não só São Paulo, não Rio de Janeiro também, mas temos um novo plano diretor de Campinas, também foi objeto de muitos elogios, cidade de Campinas, né, no interior de São Paulo. Então, nós temos aí sim, de fato, muitos elogios em relação aos novos planos diretores, a forma de conduzir, muito legal, né? Isso é importante. De fato, hein, gente? De fato, há vários instrumentos, de uma forma ou de outra, que remetem ao planejamento de uma cidade, né? Então, como o PPA, a LOA e o plano de metas, né? PPA, a LOA, o plano de metas, são vários instrumentos, ferramentas que nós temos, né?
Quando nós falamos do plano diretor, é um dos vários instrumentos para poder, de fato, organizar a cidade. Eu diria que é um dos, mas é o maior, né? É o maior, ou pelo menos é o que tem mais relevância, a maior relevância. Então, isso é importante. O planejamento urbano, o plano diretor, ele tem como principal instrumento a política urbana brasileira. Durante a sua elaboração, é comum vermos notícias sobre confusões, quebra-pau, né? É muito comum, né? Bate-boca, discussões em audiências públicas, sessões de discussão sobre o seu conteúdo, né? Nas câmaras de vereadores. Esse debate acontece nas câmaras de vereadores. E por que o plano diretor ele é realmente um dos instrumentos mais importantes dentro dessa faixa de organização. A centralidade do plano diretor no planejamento das cidades brasileiras é essencial, né? E aí eu trago como exemplo, gente, no Brasil as bases para o planejamento das cidades estão estabelecidas no plano da cidade, né? E aí eu trago mais uma lei que você tem que anotar, acorda aí, anota essa lei aí, ó. A Lei 10.257 de 2001. O Estatuto da Cidade pode ser considerado, sim, o principal marco legal para o desenvolvimento das cidades, junto à Constituição Federal, a última de 88, né? Onde originam seus princípios e diretrizes fundamentais. Ele estabelece as normas de ordem pública e interesse social que regulam, né, o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança, do bem-estar dos cidadãos, bem como também o equilíbrio ambiental. Eu trago para você também que no artigo 2º dessa lei, né, da Lei das Cidades, do Estatuto das Cidades, a Lei 10.257, se você for lá no artigo 2º, esse artigo é importante, o Estatuto da Cidade dispõe que a política urbana tem por objetivo ordenar o plano de desenvolvimento das funções, eu vou usar o termo das funções sociais, né, da cidade e da propriedade urbana. Então, isso é importante. Isso significa duas coisas, né? Que a propriedade urbana, embora privada, claro, deve ter uma função social. É isso. Em tese, o dono, o proprietário, aquele que tem a posse exclusiva de um terreno baldio, tem o direito de fazer dele o que preferir. Mas até a página 2, né? Contudo, ele não pode prejudicar ninguém. Não pode prejudicar a cidade. Né? Então, não pode dar dengue, não pode ter mato, rato. Então, é isso, né? A ideia é essa. A propriedade continua sendo privada, porém, a sua função social será garantida pela exigência que a lei impõe sobre o seu uso. Essa é a realidade, né? E também o segundo ponto, no Brasil, assim como em outras regiões também, subdesenvolvidas, né, do planeta, do mundo, as cidades cresceram de modo desordenado. Isso é comum, não é só no Brasil, na China, na Índia, em outros países, inclusive, né, criando vários problemas, como a degradação do meio ambiente, é muito comum. Também os longos, é fato também, né, longos deslocamentos, trânsito, a falta de saneamento básico, entre outros. E cabe à política urbana introduzir um desenvolvimento inclusive, sustentável, equilibrando, de modo a corrigir essas distorções históricas também. Eu trago para você que o plano, ou planejamento urbano, deve ir além dos aspectos físicos e territoriais, tá? Isso é um ponto também importante. Encarando, sim, o ordenamento do território como um meio para cumprir objetivos maiores também. E aí eu trago como exemplo garantir a garantia do direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, que é um tema tão discutido hoje, um tema tão novo, né? A infraestrutura urbana, o transporte, os seus serviços públicos também, o trabalho e o lazer para os presentes e as futuras gerações. Também outro ponto que nós temos que trazer também é a oferta, né, de equipamentos urbanos e comunitários também, transporte, serviços públicos, isso é muito comum também, tá? Então isso também é necessário. Também vale a pena falar, o objetivo do plano diretor é evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e também de seus efeitos negativos também é uma função. O plano diretor, gente, então presta atenção aqui, anote isso, que isso é fundamental para você fundamentar várias ações e vários pareceres, isso na regularização de imóveis. O plano diretor, ele é uma ferramenta central para o planejamento das cidades no Brasil, e aí nós temos como fundamento, quero que você anote também, os artigos 39 e 40, artigo 39 e 40, do Estatuto da Cidade. O plano diretor, gente, ele é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. E ele quem deve, né, promover o diálogo entre os aspectos físicos e territoriais e os objetivos sociais, econômicos, ambientais também, que temos na cidade, por meio dessa ferramenta.
o plano deve ser, né, deve ter como grande objetivo e finalidade distribuir os riscos e benfeitorias da urbanização, né, inclusive induzindo um desenvolvimento mais inclusivo e sustentável da cidade. E aí nós temos, diante disso, a nítida importância, a preocupação da legalidade, né, princípios, inclusive princípios, considerados princípios no direito administrativo. Então, no plano diretor nós temos a legalidade. O plano diretor é um instrumento estabelecido na Constituição Federal de 88, regulamentado pelo Estatuto da Cidade, os demais instrumentos de planejamento, que existem outros e vários do governo. O plano plurianual é um deles. Também traz as diretrizes orçamentárias, né, e o orçamento anual, que devem também incorporar as diretrizes e as prioridades nelas contínuas, mas existe também a abrangência, né? A abrangência também. Volto a falar, eu ganhei uma ação popular aqui no escritório, e eu fundamentei essa ação popular totalmente na linha de raciocínio do plano diretor. Eu não sei se você conhece, mas tem a Árvore das Lágrimas, né? A Árvore das Lágrimas acho que é a segunda árvore mais antiga do Brasil, ou uma das mais antigas do Brasil. Essa avenida chama Estrada das Lágrimas, em virtude dessa árvore. E por que a Árvore das Lágrimas? Porque em época de guerra, os soldados, eles, na verdade as mulheres, né, as esposas, choravam embaixo dessa árvore, uma árvore gigantesca, choravam porque o marido, o companheiro, eles iriam para a guerra, então ficou conhecido como a Árvore das Lágrimas. Quando eu fiz essa ação popular, eu gosto sempre de provar o que eu falo, né? O professor aqui não chuta, não. A gente tem história para contar, história verídica. Quando eu falo que eu fiz essa ação popular, nós ganhamos essa ação. E ganhamos por quê? Porque a fundamentação foi toda baseada no plano diretor. Então, olha como o plano diretor ele é importante para conhecimento dos juristas brasileiros e também de engenheiros, arquitetos, corretores, ou seja, todo mundo que trabalha com o mercado imobiliário, não só com o mercado imobiliário, mas com regularização de imóveis, tem que conhecer a fundo o plano diretor, para que possa usufruir de fato desse instrumento maravilhoso, até como fundamentação, né? Ação de mandado de segurança, ação anulatória, então é importante. A abrangência, gente, em relação ao plano diretor, diante da sua abrangência, o plano diretor deve abranger o território do município como um todo, né? Não está restrito a bairros ou partes específicas da cidade, mas deve abranger. Outro ponto também que eu quero trazer para você é a obrigatoriedade. A sua realização é obrigatória, gente. Não é porque eu quero ou não quero, é obrigatória. A obrigatoriedade do plano diretor, sua realização ela é obrigatória para os municípios com mais de 20 mil habitantes. Anote aí. Todo município com mais de 20 mil habitantes tem que ter plano diretor, o que significa afirmar, de fato, que para quase um terço daria 31,6% dos municípios brasileiros, um terço, mais de 31% dos municípios brasileiros, significa, sim, dizer que tem que ter plano diretor. Significa dizer que o plano diretor não é uma opção, é algo obrigatório. E mais ainda, né, significa afirmar ainda que pelo menos 84,2% da população dos países vive, né, alguém vive no município, em algum município, e em tese deveriam ter seu desenvolvimento econômico, social e ambiental regido por um plano diretor. Então, além de tudo que nós falamos aqui, surge um outro nicho de mercado. Você pode ser contratado como um profissional expert no assunto para fazer a elaboração de um plano diretor. Nós sabemos que existe licitação para contratação de serviço público, existe, mas sabemos que tem exceções. E a exceção seria a saída para um serviço técnico, né? Então, você vai fazer a estrutura, você vai fazer o croquis, você vai fazer a minuta. É claro que ele vai ser ajustado, depende de outras pessoas, mas você pode prestar esse serviço de conferência, estrutura. Então, é uma realidade, tá? Então, é importante. Cabe destacar que o plano diretor tem o seu início básico e depois vai passando pelas alterações devidas, né? O Estatuto da Cidade, gente, mantém a divisão de competências entre 3 níveis de governo: federal, estadual e municipal, concentrando na esfera municipal as atribuições de legislar em matéria urbana, né? Então, isso é importante também. Eu falo, gente, que no meu livro, Direito Imobiliário de AZ, que um plano, né, que é a partir de um diagnóstico científico da realidade física, social, econômica, política e administrativa da cidade, do município, de sua região, ele é bem feito quando nós temos essa influência, né, pública. Ele acaba sendo um plano diretor bem feito, bem elaborado. E no Brasil é referência. Nós temos várias situações de planos diretores bem elaborados, bem feitos,
que estão dando o que falar. Quanto ao produto, né, o que é um plano diretor? O plano diretor é uma lei municipal elaborada pelo Poder Executivo, Prefeitura, aprovada pelo Poder Legislativo, ou seja, Câmara dos Vereadores, que estabelece regras, né, parâmetros, incentivos e instrumentos para o desenvolvimento da cidade. O plano diretor ele atua em sentidos distintos, mas porém complementares, né? Ele obrigando aos privados, empresas e cidadãos o cumprimento de certas exigências, por exemplo, restringindo também os usos permitidos para o terreno ou imóveis também, tá? Então isso é importante também. Quando nós falamos aqui quanto ao processo, né, como se faz um processo de plano diretor, o próprio Ministério das Cidades publicou um guia basilar para elaborar os planos diretores, que estabelece uma série de etapas para a sua elaboração, priorizando sim a participação social em todo o caminho, né? Então nós temos. E nesse aspecto, dois aspectos centrais do plano diretor, é o político, né, e o democrático, né? Isso também é importante. Tem bons livros que falam sobre o assunto. Eu indico um livro bem bacana, que é Os Aspectos Políticos e Técnicos do Plano Diretor. Esse livro é muito legal, do professor Carvalho. Outro livro que eu indico também é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Você pode ir direto no link do IBGE, também tem bons artigos. Também indico outro livro que eu gosto bastante, Plano Diretor Municipal, 3 questões para discussão. Também é um livro do professor Roberto Braga, mas também muito legal, muito bacana para você estudar o assunto, tá bom? Legal, gente. Agradeço a você a participação, parabéns pela aula. Conte comigo, estou à disposição sempre. Fica com Deus, tá bom? Um abraço.